Olá, Psi! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o behaviorismo. Pronto para começar? Então vamos lá! Em relação ao behaviorismo, nós podemos começar falando que ele vai ser uma área da psicologia que vai se desenvolver a partir da consolidação da psicologia como ciência, algo que acontece aí por volta do século XIX ou XX. Certo? Então a psicologia ela consegue alcançar esse status de conhecimento científico. Para isso, nós precisávamos seguir as regras do método científico definido na época, que propunha então que nós tivéssemos um objeto de estudo definido de forma clara e precisa e utilizássemos então procedimentos objetivos de estudo que nos aproximasse de ciências que tinham um reconhecimento frente à comunidade científica e à sociedade, como a química e a física, por exemplo. Então, o behaviorismo, ele é um termo que foi inaugurado pelo John Watson em 1913, em um artigo cujo título é A Psicologia como o Behaviorista a Ver. E lá então ele emprega de uma forma científica o termo behavior, que vem do inglês e significa comportamento. Mas claro que a gente abrasileirou esse termo, então a gente conhece como behaviorismo. Mas existem outros sinônimos para caso você tenha dificuldade em relação a esse termo, que ainda também representam muito bem a ideia proposta. Então podemos conhecer o behaviorismo como comportamentalismo, como teoria comportamental, como análise do comportamento, ou simplesmente como psicologia comportamental. Então você pode utilizar esses termos sem nenhum problema, sem nenhuma perda de significado em relação à abordagem da psicologia. Em relação ao comportamento, então o behaviorismo ele vai eleger o comportamento como seu objeto de estudo. Por quê? Porque segundo os behavioristas, se tratava de um objeto observável, então a gente consegue ver como as pessoas agem, ao nos relacionarmos com ela e podemos então também mensurar, ou seja, medir esse comportamento que a gente observa a partir de aspectos fisiológicos, ou seja, a gente percebe alguma alteração no organismo, como uma contração da pupila medida em termos de milímetros, ou a gente mede a questão de saliva, ou algum marcador biológico, ou também o próprio comportamento a partir da adoção de medidas em psicologia que vão nos permitir entender e mensurar objetivamente esse comportamento. Então, o comportamento, ele deveria ser estudado, de acordo com o behaviorismo, a partir de uma perspectiva funcionalista da psicologia, ou seja, como função de variáveis do meio. Então, a gente precisava entender que esse comportamento, para ocorrer, ele dependia de estímulos ambientais que levariam o indivíduo a emitir respostas para se adaptar ao contexto no qual ele vive. Então, o comportamento, ele tem uma função adaptativa do indivíduo na relação com o contexto no qual ele está inserido. Desde momentos anteriores da nossa evolução e, claro, ainda até nos dias atuais. Para além disso, o comportamento também ele está relacionado aos equipamentos hereditários, ou seja, nós nascemos na espécie humana, certo? E a nossa espécie nos possibilita aprender ou desenvolver comportamentos que estão alinhados ao nosso repertório hereditário, tá? E a partir disso também a gente consegue formar hábitos a partir da aprendizagem de novos comportamentos na nossa relação, com outras pessoas em um dado momento na nossa realidade social. Então, o Watson, que foi quem iniciou os estudos do comportamento, ele buscava construir uma psicologia livre de conceitos mentalistas e métodos subjetivos. E aí, o que seriam esses conceitos mentalistas? Seriam explicações do comportamento que vão buscar aspectos internos do indivíduo. Então, eu vou ou não na academia porque eu tenho vontade, porque eu estou motivada. Mas o que seria a motivação? O que seria a vontade? Então, a gente não pode explicar um fenômeno natural como comportamento, que é algo observado empiricamente, a partir de um fenômeno que não tem uma realidade empírica, como a vontade, por exemplo, porque a gente não consegue observar nem medi-la, certo? Então, os conceitos mentalistas vêm de outras escolas também iniciais da psicologia, como aquelas propostas pela psicologia experimental de Wundt, no qual ele vai falar que existiria uma consciência e que essa consciência, como deriva o estruturalismo, teria uma estrutura específica ou como propõe o funcionalismo, teria uma função social importante. Mas o que é a consciência? Até hoje isso é um debate na comunidade científica sobre
a consciência, porque nós não conseguimos verificá-la, ainda mais com as técnicas avançadas de imagem, ainda assim a gente não tem a noção do que é a consciência mesmo, do que a produz, né? Então até hoje isso é debate na comunidade científica e o nosso foco então precisa ser em algo mais objetivo. E é sobre isso que o behaviorismo vai estudar. O comportamento é uma relação entre aquilo que o organismo faz e o ambiente no qual essa ação está inserida. Então, o comportamento não é uma ação, né, em si, ou seja, existem antecedentes e consequentes que vão fazer com que a gente defina de fato o que é esse comportamento. Então, as respostas que o indivíduo dá, elas podem ser públicas ou privadas, como o pensamento. Então, pensar é um comportamento no sentido de que até o conteúdo daquilo que a gente pensa é aprendido, né? Então, a gente internaliza essa forma de comportamento a partir de aprendizagens que a gente tem com os nossos familiares, em contextos escolares, entre tantos outros. As respostas, elas podem ser públicas ou privadas e o ambiente também. E pode englobar, além de um aspecto público e privado, o antes e o depois de uma resposta. Então, isso seria o ambiente. Então, nosso comportamento ele é produto, mas também produtor da história de nossa espécie, da história de cada indivíduo e da cultura em que estamos inseridos. Então, o comportamento, desde a proposição inicial de Watson, ele passa por uma evolução no sentido de compreender o que ele significa. Então, lá, por exemplo, estaria relacionado a um estímulo e uma resposta. Já atualmente, né, ele não focaria nos conceitos mentalistas, como o pensamento, por exemplo. E não porque ele não acreditava que o pensamento não existisse, mas que a psicologia, enquanto uma ciência focada no comportamento, ela não tinha recursos para entender de fato o que seria esse pensamento e como ele estaria relacionado ao comportamento. Então a gente precisava ir para algo mais objetivo. Mas com a mudança e a evolução do behaviorismo, chegou no nível de compreensão em que a gente já tem mais liberdade para entender essas propostas também como ações relacionadas ao comportamento. E os objetivos, então, do behaviorismo? Assim como outras áreas do conhecimento científico, o behaviorismo surge na psicologia com a intenção de prever e controlar o comportamento. Então, se a gente consegue entender o que é um comportamento, quais são as condições em que ele se manifesta, nós podemos, então, prever a frequência a probabilidade com que ele vai ocorrer no futuro. E prevendo a probabilidade, a gente pode desenvolver estratégias no sentido de controlar ou de propor mudanças nesse comportamento. Dedica-se, então, ao estudo das interações e das inter-relações entre a pessoa e o ambiente, entre as ações do indivíduo, respostas e atividades, e o ambiente, eventos ambientais, estímulos ou consequências. O behaviorismo radical, ele foi proposto por Skinner em 1945 e indica uma filosofia da ideia da mutabilidade das espécies de comportamento humano. Então, de acordo com Skinner, muito influenciado pelas ideias de Charles Darwin, que vem propor a teoria evolucionista, nós nos comportamos porque temos vantagens evolutivas em relação à nossa ação sobre o ambiente. E claro que são inúmeras delas, né? Então, desde a descoberta do fogo e várias outras descobertas, possibilitaram com que a gente tivesse avanços significativos em termos de conquista de novos territórios, de longevidade, de qualidade de vida. Então, esse comportamento que opera no ambiente, ele traz benefícios cada vez maiores para a nossa espécie. Mas também nós precisamos entender que esses comportamentos, eles podem se modificar, dependendo do contexto em que a gente vive e das demandas que a gente precisa satisfazer, né? E para além disso, entendendo o comportamento de uma forma geral, a gente precisa entender que existem espécies de comportamento que vão acabar sendo diferentes em alguns pontos. Então, por exemplo, existe o comportamento financeiro, existe o comportamento alimentar, existe o comportamento suicida. Então, existem várias classes, várias espécies de comportamento que vão precisar ser entendidas de forma mais específicas e que vão se modificar em função do contexto no qual eles são emitidos.
Então, aí falamos sobre a influência de Charles Darwin e também dos processos de variação e seleção. Então, nos comportamentos que nós temos, eles são diversificados, mas eles também são selecionados. Então, nem todos os comportamentos que nós tínhamos há algum tempo atrás, hoje eles continuam a existir. Então, se a gente pensa aí, por exemplo, nas fases do desenvolvimento humano, existem comportamentos que tínhamos na infância e que ao nos tornarmos adultos já não faz nenhum sentido, porque as consequências que eles geram em termos de reconhecimento social acabam sendo, não tão positivas. Então a gente vai entender que esses comportamentos também podem ser modificados ao longo da nossa história individual. O behaviorismo, ele é uma perspectiva, então, que para além de filosófica, de tentar desenvolver aí, em partes de conhecimento sobre o comportamento, ele vai ter uma utilidade prática, principalmente na educação, por exemplo, com a proposição de métodos de ensino programado, controle e organização das situações de aprendizagem, elaboração de tecnologias de ensino. Mas também pode beneficiar práticas de recursos humanos, de intervenções clínicas focadas em determinadas demandas, como é o caso do autismo, com trabalho educativo de crianças com deficiências, na publicidade, esportes e em tantas outras áreas do desenvolvimento humano. Então, Psi, essa foi mais uma aula em que nós aprendemos sobre o behaviorismo. Tem dúvidas sobre essa teoria? Deixe nos comentários, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Nos vemos em breve. Até mais!